Fala galerinha, agora nós vamos chegar na parte de vigência e transição da lei de licitações, tá? O que vocês precisam entender é como que funcionou a questão da vigência da nova lei de licitações. Ela foi editada, hoje em dia o pessoal já está mais safo, já está mais esperto, mas logo que ela foi editada, teve um monte de gente que falou, não, a lei vai entrar em vigor daqui a 2 anos. Não, jamais! A nova lei de licitações entrou em vigor de imediato. No mesmo dia em que ela foi publicada, ela já entrou em vigor, então ela teve uma publicação, uma vigência imediata. E o que é essa história então de 2 anos? Essa história de 2 anos é uma regra de transição dentro da lei de licitações. Galera, a administração pública faz muita licitação. Licitação exige qualificação, exige compreensão, exige estrutura. Não dá para você simplesmente trocar a lei e já mandar aplicar a nova. Então nós criamos uma regrinha de transição para que a administração pública possa se preparar. Então eu vou trazer para vocês as regras sobre vigência e transição. Quando que a nova lei de licitações entrou em vigor e como funciona a transição entre o antigo e o novo regime de licitação. Começo trazendo aqui para vocês uma regrinha do artigo 190. O artigo 190 ele fala o seguinte: o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor dessa lei continuará a ser regido de acordo com as normas previstas na legislação revogada. Então, eu já estou começando a trazer aqui algumas regrinhas de transição. Primeiro, eu quero só colocar aqui nesse quadro e quero falar com vocês sobre a vigência. Marca aí e vem comigo. Vigência é quando a lei passa a produzir os seus efeitos. A lei de licitações trouxe a previsão de uma vigência imediata. Então, desde a sua publicação, ela já passou a produzir os seus efeitos. Eu estou falando aqui da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Segundo, ela entrou em vigor, mas ela trouxe regrinhas para tratar da revogação do antigo regime. Se vem uma lei nova, nós temos que revogar a lei antiga. Só que essa revogação do antigo regime acontece em 2 passos. Passo número 1, uma revogação após o decurso de 2 anos. O que vai ser revogado daqui a 2 anos? As antigas normas de licitações. Então, a Lei 8.666 de 93, a Lei 10.520 de 2002, e o regime diferenciado de contratações públicas são revogados após o decurso do prazo de 2 anos. Então nós precisamos de 2 anos para acontecer essa revogação. Esse decurso de 2 anos vai acontecer, ou aconteceu, a depender do momento em que você assistir essa aula, em abril de 2023. Então até abril de 2023 eu continuo tendo um regime antigo e um regime novo. Regime antigo, Lei 8.666, Lei 10.520 e regime diferenciado de contratações. Regime novo, Lei 14.133 de 2021. E houve a revogação imediata, ou seja, desde a publicação das disposições penais. Galera, aqui é por uma questão lógica. Por que eu digo que é por uma questão lógica? As normas penais, você sempre vai aplicar a lei mais benéfica para o réu. Então, não tem como você ficar fazendo uma revogação da lei daqui a algum tempo, porque você vai ter que ver de qual norma que você está tratando. Então, por isso que você tem que revogá-la de imediato. Porque se você deixasse uma transição, você ia ter uma série de problemas. Então, as disposições penais foram revogadas de imediato. E eu quero que você faça uma anotação aí bem importante, tá? Coloca um asterisco aqui, ó, nas disposições penais. Vou fazer uma fofoca para vocês, tá? Eu recebi uma mensagem de um aluno, uma reclamação. O aluno fez a seguinte reclamação em um dos meus cursos. Ele disse que a minha aula de licitação estava toda desatualizada, porque as disposições penais foram todas revogadas e a aula estava tratando de um monte de disposição penal da Lei 8.666. Aí eu fui olhar o material e fui ver. Não tem disposição penal. O que tem lá são as infrações. Ele estava confundindo as coisas. E o que eu quero que você não confunda. Não confunda a disposição penal com infrações administrativas. São coisas diferentes. As infrações penais da 8.666 foram revogadas de imediato. Mas as infrações administrativas e as sanções administrativas da Lei 8.666
continuam em vigor durante o prazo de 2 anos. Então, se a administração aplicar a 8666, nós vamos aplicar o regime sancionatório administrativo da 8666, porque infrações administrativas, tipo multa, advertência, etc. e tal, continuam em vigor. O que foi revogado foi disposição penal. Não confunda uma coisa com outra, por favor, tá? Claro que se a licitação for regida pela 14133, aí você vai aplicar as regras de sanção da 14133, tá? Então, beleza. Trouxemos aqui uma linha geral sobre a vigência. Você já conseguiu entender esse assunto aqui inicial sobre a vigência da lei de licitações. Agora, eu vou trazer o segundo assunto desse nosso bloco da nossa aula de hoje. O segundo assunto são as regras de transição. Já que durante 2 anos nós vamos ter 2 regimes, nós precisamos entender como que nós vamos conviver com esses 2 regimes simultaneamente. Isso a lei de licitações também vai trazer para a gente. Primeiro ela começa dizendo o seguinte: se o contrato já foi assinado, quando chegou a nova lei de licitações, o contrato anterior já havia sido assinado. Nesse caso, por uma questão de segurança jurídica e outros fundamentos, vale a lei da época. Onde que está isso? Isso está aqui, ó, dentro da lei de licitações. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, eu aplico a legislação anterior nessa primeira situação. Beleza, essa é a primeira regra. Segundo, até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 93, ou seja, até o decurso do prazo de 2 anos, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, ou seja, 14133, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, ou seja, a antiga legislação. Essa opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso de contratação direta, vedada a aplicação combinada dos regimes. Então vamos entender como é que funciona isso aqui. Vamos lá. Durante o prazo de 2 anos, que é aquele prazo até a antiga legislação ser revogada, a administração pública pode fazer a escolha. Essa escolha é discricionária, tá? A administração pública que decide qual lei que ela vai adotar. Nessa escolha, a administração pública pode optar pela legislação antiga, o regime antigo. Quando eu falo de legislação antiga, eu estou falando dessas aqui, ó. Deixa eu puxar elas aqui para baixo, deixa eu fazer uma mágica. Copiei aqui e colei aqui. Você pode utilizar a legislação antiga, a 8666, a 10520 ou RDC, ou, se quiser, de forma facultativa, pode utilizar a legislação nova, ou seja, pode utilizar a Lei 14133. O que a administração pública não pode fazer nessa escolha? Ela não pode combinar os regimes. O que é combinar os regimes? Eu vou fazer uma licitação, aí eu faço o seguinte, para essa fase aqui eu vou usar a 8666, para essa daqui eu vou usar a 14133. Pode isso? Não pode. Para a licitação eu vou usar a 8666, para o contrato a 14133. Pode isso? Não pode. Então, no mesmo procedimento de contratação eu não posso combinar. Nada impede que a administração, por exemplo, faça a licitação A, iniciada, por exemplo, em janeiro de 2022, regida pela 14133. E a licitação B, iniciada em fevereiro do mesmo ano, regida pela Lei 8666. E depois a licitação C, iniciada em um outro momento, pela Lei 10520. Isso não é combinar. Quando eu falo combinar, é no mesmo processo. Empregar um pouco da regra de um, empregar um pouco da regra do outro. Isso eu não posso. Então é vedada a aplicação combinada dos regimes de licitação. Eu escolho discricionariamente ou um ou outro durante o prazo de 2 anos. Mas não posso fazer a combinação. E outro ponto importante para você saber é o seguinte. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou colocar um círculo aqui para ficar bonitinho. Posicionar ele. E vou trazer aqui para vocês um ponto que eu vou questionar, que é o seguinte. E o contrato? Até agora estava falando de licitação.
E o contrato? Qual a lei que o contrato vai utilizar? O contrato vai utilizar a mesma norma que a administração pública utilizou para realizar a licitação pública. Não importa o prazo de vigência desse contrato. Olha o que a lei de licitações diz. Na hipótese do caput desse artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do artigo 93, ou seja, o antigo regime, o contrato respectivo será regido pelas leis nelas previstas durante toda a sua vigência. Toda a sua vigência. Então, primeiro, para simplificar a sua vida, é só você pensar. A lei da licitação rege o contrato. Não importa quando o contrato for assinado. Não importa o prazo de vigência do contrato. A lei adotada na licitação rege o contrato. O prazo de 2 anos para escolher é para iniciar a licitação. Se eu iniciei a licitação antes de 2 anos e escolhi a 8666, eu vou com a 8666 até o último dia de vigência do contrato. Não importa quantos anos isso dure. Isso significa que a 8666, a 10520 e o RDC podem ficar entre nós durante muitos anos à frente. Por quê? Porque elas irão reger o contrato assinado, independentemente do prazo de vigência desse contrato, se a licitação for regida com base nas normas antigas. Vamos pensar num exemplo, tá? Um exemplo de prova. Imagina uma discursiva, eventualmente, nesse tom aqui. Em janeiro de 2023, é uma situação hipotética, tá? Em janeiro de 2023, a administração iniciou um processo de licitação pública escolhendo a Lei 8666 como norma para reger o procedimento. A licitação foi homologada em dezembro de 2023 e o contrato assinado em janeiro de 2024. Considerando a situação hipotética, responda: foi correta a utilização da 8666 para a licitação? Lembrando o seguinte, quando eu falo daquele prazo de 2 anos, se você for assistir essa aula depois num outro momento, esse prazo já tiver decorrido, não significa que a aula vai estar desatualizada, a aula vai estar atualizada. É só você fazer o tique na tua cabeça e lembrar que passou o prazo, tá? Esse prazo de 2 anos, ele vai dar em abril de 2023, tá? Em abril de 2023. Veja, eu estou falando de uma hipótese de janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, eu ainda posso utilizar a Lei 8666, certo? Certo. Então, a escolha da modalidade está certa. Professor, mas a licitação só acabou em dezembro de 23, só foi homologada em dezembro de 23, isso é um problema? Não. O que define a lei é a lei do início da licitação. Então eu iniciei a licitação e escolhi a 8666. Então eu vou até o final com ela. Beleza. O contrato foi assinado em janeiro de 2024, já depois de abril de 23. Qual que é a lei que vai reger o contrato? A mesma lei que eu adotei na licitação. Vai ser a Lei 8666 de 93. Professor, mas ela já não está revogada? Tá, mas ela continua tratando dos contratos que foram licitados com base nela. Então eu continuo aplicando a 8666, mesmo que o contrato tenha sido assinado depois. E aí eu vou colocar a seguinte situação hipotética. Se o contrato for prorrogado em janeiro de 2024, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu alterar esse exemplo, que ficou errado. Em janeiro de 2025. Se ele for prorrogar em janeiro de 2025, qual lei regerá a prorrogação? Novamente, a Lei 8666 de 93. Por quê? Porque vale a lei que foi utilizada na licitação. Mesmo o contrato tendo sido assinado em janeiro de 24 e prorrogado em janeiro de 25, eu ainda uso a 8666, porque eu vou com ela até o final. Acho que agora você entendeu do que a gente está tratando, né? Então aproveita para dar aqui, ó, o seu famosíssimo print, né, da nossa anotação aqui e vamos avançar, que nós temos mais alguns conteúdos para tratar com vocês ao longo da nossa aula. Isso cai em questão objetiva de prova? Cai. Olha só essa questão. Ela fala o seguinte: até a Lei 14.133 alcançar 2 anos de vigência, a administração pública poderá optar por licitar ou realizar a contratação direta de acordo com a referida lei,
ou com as leis 8.666 e 10.520. Perfeito. Ah, professor, eles não falaram do RDC. É que o RDC é raro de aparecer em edital de concurso público, aí não precisa citar. De fato, eu posso usar o 8.666, 10.520? Posso. Ou a nova? Posso também. Posso usar o RDC? Também pode, mas ela não excluiu. Então, por isso que esse tipo de questão está certo até aqui. Devendo a opção escolhida ser indicada expressamente no edital, aviso ou instrumento de contratação direta. Também certo. Com base nisso, nós podemos marcar esse item como correto, e assim nós acabamos a parte sobre as regras de transição e de vigência da nova lei de licitações. Um grande abraço e até a próxima.